A oração devocional como um hábito diário. É com este hábito diário de oração devocional que Deus estava tratando comigo. Ele falou diretamente e disse-me que eu havia me esquecido da disciplina, prática regular, das devoções diárias. Eu havia permitido que outras coisas tomassem o lugar das minhas horas a sós com Ele. Não estou querendo dizer que eu absolutamente não orava. Aliás, oro bastante. Aprendi a orar quando ainda garoto. Este hábito começou com a pequena oração de criancinha que tantos conhecem, e agora, Senhor, vou me deitar. Oro para que a minha alma tu possas guardar. Em seguida eu dizia, abençoa mamãe e papai, Louane, Jimmy e a mim. E Senhor, ajuda-nos a estarmos preparados para quando vieres. Se fiz qualquer coisa errada hoje, peço-te que me perdoes e limpes o meu coração. Abençoa todos os nossos amigos e entes queridos, e ajuda-me a não ter nenhum pesadelo. Em nome de Jesus. Às vezes, havia algumas outras coisinhas, mas no geral, esta foi a oração com a qual cresci. Ainda hoje, esta permanece como a estrutura da minha oração quando vou dormir. Não me considero acima desta simplicidade característica de uma criança. Não me importo de dizer que ainda falo. Senhor, vou me deitar agora. Agradeço-te pela tua palavra que me diz que os que estão em paz contigo dormirão em segurança. Abençoe Ana, minha esposa. Abençoa os meus filhos, Beck e Scott, e Jack, sua esposa. Abençoa Mark e Daidai, e Brian e Kylie, meus netos, e a minha filha Christy. Em seguida, cito algumas outras pessoas bem rapidamente e vou para a cama. Considero-me uma pessoa de oração e adoração. Sei que você também pensa assim. Como pastor, geralmente conduzo em oração as nossas reuniões da igreja. Oro frequentemente com a minha congregação em pequenos grupos. Oro com os membros da minha equipe, por eles próprios e pelos indivíduos que vêm a mim pedindo ajuda espiritual. Há ocasiões em que Deus me introduz em sessões especiais de orações intercessórias para missionários e outras pessoas. Durante o dia todo, frequentemente volto-me a Deus pedindo-lhe conselhos à medida que surgem as necessidades. Além disso, tenho ensinado sobre a oração ao redor do mundo, através da televisão. Tenho escrito e pregado muito sobre este assunto. Assim sendo, a oração não é algo estranho para mim, quer seja na compreensão ou na prática. Contudo, eu tinha de fato um problema. O meu tempo de oração devocional pela manhã não era mais um hábito diário. Não foi algo que subitamente parei de fazer. Outras coisas, até mesmo coisas boas, simplesmente pareciam invadir o meu tempo designado para a oração diária. Como exemplo, para mim é muito mais fácil ler a Bíblia todos os dias do que orar todos os dias. Creio que isto acontece com a maioria das pessoas. Evidentemente, o estudo da palavra de Deus é importante, mas a direção e a correção que eu estava recebendo tinham a ver com a minha vida de oração. É importante observarmos, no entanto, que as pessoas que oram mais, também leem mais a palavra de Deus. O Senhor tornou bem claro que uma vez mais eu precisava começar um hábito diário de oração pessoal. Era uma prática que eu começara lá nos meus primeiros dias de escola. De alguma forma, isto havia tomado um lugar de importância secundária na minha vida cotidiana com Deus. Agora ele estava dizendo que eu precisava aprendê-la novamente. E foi o que aconteceu. Voltei à escola com Jesus. Aprendi algumas lições preciosas que gostaria de compartilhar com vocês, do meu coração aos seus corações. Como pastor, o Senhor exigiu primeiramente que eu compartilhasse a minha falha com a minha congregação. Disse-lhes que provavelmente muitos, se não a maioria, tampouco tinham um tempo de devoções diárias. Para alguns deles, esta falta podia ser atribuída ao seu pastor. Em seguida contei-lhes como Deus havia me instruído amorosa e sabiamente a renovar a minha prática de oração matutina diária. Eu havia ouvido e obedecido a Deus com muita disposição. Devido ao fato de que eu havia renovado a minha própria vida de oração, eu estava então pronto a ensinar-lhes uma verdade recém-chegada do coração de Deus ao meu.
E este é também o propósito do nosso tempo de ensino em nossos cultos em nossa igreja. 1. Quanto tempo eu deveria orar? A primeira pergunta que surge na maioria das mentes das pessoas é: quanto tempo eu deveria passar na oração matutina? Vou dar-lhes uma regra agora mesmo. Não estabeleça um limite de tempo específico. Você já se derrotará desde o começo. A oração tornar-se-á uma tarefa ou um dever pesado, ao invés de uma porta que conduz a um relacionamento de amor com o Deus vivo. Separe um tempo específico para orar. Necessitamos de fato separar um tempo específico para orar. Se vamos passar mais tempo em oração, isto significa que passaremos menos tempo fazendo outras coisas. Portanto, precisamos decidir o que descartaremos, a fim de que a oração possa tomar o seu lugar. A maioria de nós desperdiça uma certa parte do tempo à noite com coisas desnecessárias. Por exemplo, eu havia formado o hábito de assistir às notícias do mundo e à previsão do tempo na televisão no final da noite, antes de ir para a cama. Eu não necessitava de fato ter tudo aquilo em minha mente ao deitar-me para dormir. Tudo o que eu precisava saber encontrava-se no jornal matutino, o qual eu podia ler na metade do tempo. Todos, bem provavelmente, temos algo que poderia ser eliminado durante a noite para podermos ir para a cama mais cedo. 25 ou 30 minutos a menos durante a noite significa que podemos nos levantar este mesmo espaço de tempo mais cedo de manhã. Este é exatamente o tempo que poderia ser necessário para iniciarmos a nossa prática de devoções diárias. 2. Oração, comunhão com Jesus. É necessário um certo nível de força de vontade para se iniciar um hábito. Porém, uma vez que o padrão seja formado, torna-se uma parte natural de nossa vida. Sabemos e sentimos que algo está faltando quando é omitido. Realmente sentimos falta da comunhão com o Senhor desta maneira pessoal e especial. Isto de fato torna-se um tempo de íntimo companheirismo, algo doce que nos traz muita satisfação. Sabemos, evidentemente, que o fato de perdermos um tempo de devoção diária com o Senhor não significa que o resto do dia esteja destinado ao fracasso. A nossa confiança básica é naquele a quem oramos, e não em nossas orações. Deus é fiel para nos ajudar a qualquer momento em que nos voltamos a Ele. É verdade, no entanto, que algumas coisas podem ser evitadas e outras vencidas mais facilmente quando nos preparamos totalmente através de nossas orações matutinas. Também precisamos estar cientes de que os nossos tempos de devoção pessoal, além de serem uma bênção para nós, também trazem um grande prazer ao Senhor. Ele realmente quer estar conosco e se importa muito conosco. Que privilégio temos de cumprimentarmos ao Senhor no início de cada novo dia e sabermos que Ele deseja participar de todos os detalhes de nossa vida. Que possamos honrar diariamente a Sua presença através de nossas orações.